Olá, boa tarde. Aqui é o professor Irvaldo e hoje estou fazendo mais um vídeo sobre o Banco do Brasil. Peço a vocês que, se puderem, dar o like, se puderem fazer comentários, mas é importante que assistam o vídeo inteiro, apesar de que vai ficar longo, mas tem informações muito importantes para quem gosta de Bolsa de Valores. Então, o tema do vídeo é o seguinte: Banco do Brasil, um risco ou uma oportunidade de ouro? É sobre isso que nós trataremos ao longo desse vídeo. Nós temos aqui o comportamento de preços das ações do Banco do Brasil, código BBAS3, cenário de um ano. Nós vemos uma alta muito forte, ele chegou a R$ 29,00, e isso há pouco tempo, né? 14 de maio de 2025, e agora na última sexta-feira, dia 1º de agosto de 2025, caiu a R$ 18,30 e poucos centavos. É uma grande perda e o que a gente vai tentar é entender por que essa grande perda. Quando nós olhamos um cenário de maior prazo, nós estamos vendo aqui desde a implantação do Plano Real em 1994 até agora na última sexta-feira, 1º de agosto de 2025. Vocês podem ver que existe um canal de alta. O Banco do Brasil ele gerou muitos ganhos, mas nós temos aqui também alguns momentos difíceis, né, para o Banco do Brasil. Nós vemos aqui, ele começa a subir em 2003, com o início do governo Lula, sobe forte até 2007, 2008, e de repente uma grande queda que foi causada pela crise do subprime, que é a crise com o ramo imobiliário e hipotecas nos Estados Unidos, que afetou o mundo todo, com quebra de grandes bancos. Lehman Brothers é o mais famoso dos que quebraram. Depois uma recuperação, 2010, no início do governo Dilma começa uma queda novamente, tenta se manter por volta de 15, 16 reais, mas ele recua fortemente tão logo tem início do processo de impeachment contra Dilma. Acontece o afastamento dela por 6 meses e aí sim, tendo ocorrido o impeachment, Temer assume e o Banco do Brasil volta a subir. De 2018, final de 2018, antes das eleições, o mercado mostrava que o Haddad tinha grande chance de ser campeão, ser vencedor da eleição. Pode até se dizer que é um campeonato, né? E aí, quando acontece a facada em Bolsonaro, as pesquisas começam a mostrar que Bolsonaro seria eleito e acontece, então nós vemos essa alta. Mas isso chega perto desse ponto de resistência, essa linha tracejada em azul, e quando a gente tem em março de 2020, a pandemia do novo coronavírus fez os preços despencarem em tudo quanto é ação no mundo inteiro, e não foi diferente com o Banco do Brasil. Tão logo passam alguns meses, quase um ano, se descobre a vacina contra o coronavírus, o Banco do Brasil volta a ter uma grande alta e agora no governo Lula nós podemos ver de novo voltando próximo a esse ponto de resistência. E aqui você vê uma queda gigantesca. E qual é o principal motivo dessa queda nas ações do Banco do Brasil? Com Trump e o estabelecimento de tarifas que chegam a 50% sobre muitos produtos brasileiros, principalmente afetando o agronegócio, as ações despencam. Então, grande parte dessa queda vertiginosa do preço das ações do Banco do Brasil é em função do tarifaço que afetou muito fortemente o agro. E a gente vai ver por que o Banco do Brasil foi tão afetado. Bom, eu pesquisei várias notícias, né? Uma delas publicada por Lucas Simões, um artigo muito interessante que fala sobre, e foi publicado agora, recente, né? Dia 1º de agosto de 2025, às 18 horas e 14.
Então, muito recente essa divulgação. E o que ele diz? Ibovespa fechou nesta sexta-feira aos 132.437 pontos, recuo de 0,48%, abrindo o mês de agosto já no vermelho. E falando de perdas, as ações do Banco do Brasil, BBAS3, acumulam desconto de quase 10% nesta semana. Já o índice derrapou 0,81% nos últimos 5 pregões. Um relatório publicado pelo BTG Pactual aprofundou a análise sobre o que está acontecendo com o banco estatal, levando os analistas a cortarem o preço teto da BBAS3 de R$ 30 para R$ 24 por ação em um horizonte nos próximos 12 meses. Outro assunto que deu o que falar hoje foi a falha técnica registrada na B3, a dona da Bolsa de Valores, que chegou a apresentar cotações desatualizadas. Vale era uma das poucas alegrias do dia, com as ações subindo quase 1%, com possibilidade de dividendos extraordinários. Quando ele fala de que a Vale foi uma das poucas do dia que tiveram ganho aí, ele está falando só do Ibovespa, 84 papéis. Quando a gente olha o Ibovespa como um todo, muitas ações subiram mais de 2, 3, 4, 5%. Ok? Lógico que também muitas caíram fortemente na última sexta-feira. Por sua vez, o dólar à vista terminou o dia valendo 5,54, queda de 0,99. Com a moeda brasileira também aproveitando a fraqueza global do dólar, na semana a divisa americana acendeu 0,29%. Entre quedas e altas, ela acabou ficando no negativo. E essa grande queda do dólar, também grande queda no Bitcoin, aconteceu devido a notícias muito negativas nos Estados Unidos divulgadas na sexta-feira. Mais algumas matérias. Ações do Banco do Brasil, BBAS3, desabam e BTG vê risco estrutural. Aí nós vamos daqui a pouco entender quais são esses riscos, né? Matéria escrita por Matheus Silva, o BTG Pactual cortou as estimativas para o banco e fez alertas para riscos considerados estruturais. Ações acumulam queda, né, mais de 30% desde maio. Lembra que eu mostrei que no gráfico de um ano elas tinham chegado a R$ 29,00 e agora estão R$ 18,00 e pouco, né? As ações do Banco do Brasil seguem pressionadas no mercado desde a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025, quando a instituição reportou números abaixo das expectativas. Agora o BTG Pactual emitiu um novo relatório nesta sexta-feira, reforçando o cenário desafiador e apontando que as projeções anteriores ainda estavam otimistas, ou seja, eles acham que vai cair mais. Por volta das 16h40, as ações do banco desabavam em 7,62%, cotadas a R$ 18,30. Então a diferença é muito grande aí de R$ 29,00 para R$ 18,30. A equipe de análise do BTG reduziu o preço-alvo das ações de 30 para 24 em um horizonte de 12 meses, a mesma informação que o outro articulista havia comentado. Com isto, manteve a recomendação neutra, reforçando o tom de cautela. Não está recomendando venda e nem muito menos compra, mas neutro, né? O banco já havia revisto estimativas antes, mas voltou a cortar. Após os dados fracos do primeiro trimestre de 2025, o BTG já havia ajustado suas projeções. No entanto, de acordo com o relatório mais recente, a percepção é de que os riscos foram subestimados. Quanto mais aprendemos, mais preocupados ficamos que nossas estimativas ainda pareciam excessivamente otimistas, escrevem os analistas. A nova previsão, nós já comentamos aqui, em relação ao resultado, né? De um lucro líquido de 5 bilhões, com ROI de 11,1 para 2025, a projeção é de 23,5 bilhões de lucro e ROI de 12,5, uma redução de 23% e 20%, respectivamente. Então, o mercado está muito pessimista com as ações do Banco do Brasil. Já em 2026, a expectativa é de 28,2 bilhões de lucro e ROI de 14%, ainda 10% abaixo do consenso de mercado. E mais uma matéria aí, né, que reforça o seguinte: o setor agro é o principal ponto de atenção. E logo nós veremos num gráfico por que a preocupação tão grande com o Banco do Brasil e essa correlação com a questão do agro.
Grande vilão apontado pelo BTG é a deterioração no crédito rural, uma das principais frentes de atuação do Banco do Brasil. Segundo analistas, o problema deixou de ser apenas cíclico e ganhou contornos estruturais. A percepção é de que o banco pode enfrentar desafios mais duradouros nesse segmento. Entre os fatores que motivaram a revisão do relatório destaca perda de relevância como banco de relacionamento primário com produtores rurais, o que pode impactar a prioridade nos pagamentos. Dependência de terceiros com armazenamento de grãos utilizados como garantia, dificultando a execução das garantias. E a Lei 14.112 de 2020, que possibilita a recuperação judicial por parte de produtores, restringindo a execução de garantias hipotecárias. O avanço de novos produtores, os chamados aventureiros, que entraram no mercado durante o boom da soja e agora recorrem à recuperação judicial sem receio de perder o acesso ao crédito. A recuperação do agronegócio pode levar tempo e se estabelecer em condições mais fracas, diz o relatório do BTG. Então, é um cenário aí bastante complicado, né, para o Banco do Brasil. Recuperação lenta e pressão nas ações. A avaliação dos analistas é que o desempenho do Banco do Brasil deve seguir pressionado nos próximos trimestres. Então eles estão pessimistas por um tempo longo aí, né? Com recuperação lenta e gradual. A deterioração dos resultados está vindo de elevador, enquanto a recuperação virá subindo as escadas, afirmam especialistas. É um jargão muito utilizado no mercado de ações. Diante desses cenários, investidores devem acompanhar de perto a divulgação do resultado do segundo trimestre, marcada para 14 de agosto. Anteriormente estava marcado para o dia 13, eles resolveram adiar por um dia. E avaliar a consistência das ações do banco frente aos desafios do setor agropecuário e de crédito. Bom, para ilustrar o que a gente está estudando aqui sobre o Banco do Brasil, eu entrei no site do Banco do Brasil, Relações com Investidores, e baixei informações importantes, inclusive de balanço patrimonial deles. Então vamos lá. Aqui uma fotografia do balanço patrimonial divulgado com data base 31 de março de 2025. Importante a gente analisar o consolidado. Aqui no item perdas esperadas associadas ao risco de crédito, né? A carteira de crédito total do Banco do Brasil tem uma estimativa aí de perda já reconhecida no balanço de 88, isso aqui centeira, milhar, milhão, 88.865.324. Perdas muito fortes mesmo. O que mais que é importante? Quando a gente analisa a demonstração de resultado, olhando o consolidado, até 31 de março já haviam sido contabilizadas despesas com perdas esperadas com relação à inadimplência em crédito de 11, centena, milhar, milhão, 11, aí são bilhões, tá? Ele publica reais, milhões em função do tamanho dos números. Carteira de crédito do Banco do Brasil por modalidade. O Banco do Brasil tem uma carteira de crédito total de quase R$1 trilhão, sendo que 364 bilhões, 513 milhões e 95 mil são de financiamentos rurais, tanto para o agrícola pura como pecuário, né? Resultado da carteira, né? Quando a gente olha o que gerou de ganho na carteira, nós temos aí o primeiro trimestre de 2025, 8 bilhões de ganho, mas só a provisão para perda chegou a 11. Então ele teve que gastar mais dinheiro com provisões para perdas do que o resultado gerado de juros, né? Muito complicado isso. E aqui uma separação entre carteira de crédito do setor por atividade econômica, destaque para agropecuário de agro vegetal e o agroanimal. Então, do total geral, 4,5% daquilo que o Banco do Brasil empresta e financia é do agro vegetal, 1,7% do agro animal. Então, a gente tem aí uma carteira bastante grande de operações específicas para o agronegócio. Pela nova legislação de classificação de risco, nós temos aí a separação em cinco
5 situações, C1, C2, C3, C4, C5, e também divisão em períodos de parcelas vincendas de 1 a 30 dias, 31 a 60, 61 a 90, 91 a 180, 181 a 360 e acima, né? E aqui na parte, então na parte de cima são operações que ainda não estão vencidas, já na parte de baixo são operações de curso anormal. E há uma deterioração das condições de crédito, né? A carteira de crédito e perdas esperadas por estágios, a nova legislação de provisão para perdas para as instituições financeiras, que antes era a Resolução 2082, foi alterada de forma significativa e agora essas provisões são organizadas por estágio. Ou seja, em que situação está a carteira? Dando sequência, nós temos o estágio 1, que é as operações de melhor situação. Apenas a perda esperada é de apenas 0,76% daquilo que foi colocado em crédito. Isso olhando só o financiamento rural. No segundo estágio, 24,85% é a perda esperada. No estágio 3, que é o pior deles, 69,92% é a perda esperada. É muito grande isso. Então, o que o Banco do Brasil está dizendo, olha, de 24 bilhões que nós financiamos o agro, provavelmente perderemos 17 bilhões. Isso é muito dinheiro. De forma geral, em relação aos financiamentos rurais, tem uma carteira de 364 bilhões e a perda total esperada é de 23 bilhões, o que dá 6,53%. É como que se para cada 100 reais colocado de financiamento para o agro, o Banco do Brasil perde quase 7 reais. É muito dinheiro isso. E com a deterioração das condições de crédito, isso pode aumentar muito. Daí a queda no preço das ações, ok? Mesma informação em relação ao consolidado. E a resolução 2082 foi substituída pela resolução 4966, que trata da alocação dos instrumentos financeiros em estágios. Trata de mudanças significativas em relação à provisão para perdas. E aí, vocês podem pausar o vídeo para ver quais são os critérios em cada um dos estágios, ok? Assim, antes o Banco Central dava uma receita de bolo com percentual de perdas a serem provisionadas de acordo com a classificação que ia de letra AA até a letra H. Agora não, ficou subjetivo, né? Cabe aos bancos estabelecerem os seus critérios de alocação de estimativa de perdas para créditos de liquidação duvidosa. Ok? O Banco do Brasil ele vem e ele diz o que ele está fazendo em cada um dos estágios. Vocês podem pausar o vídeo para ler essa informação divulgada pelo Banco do Brasil. Ok? Mais alguns detalhes. Aqui fala da provisão para perdas associadas ao risco de crédito de forma mais detalhada. Estágios 1, 2 e 3. O estágio 3 ele recebe o nome de ativos problemáticos. O medo do mercado é que grande parte do crédito rural, que hoje está no estágio 1 e 2, possam migrar para o estágio 3. Se isso acontecer, as ações do Banco do Brasil cairão ainda muito mais. Muito mais. Mas isso depende de fatos que estão aí em andamento, né? O cálculo das perdas esperadas é de acordo com a probabilidade de descumprimento das condições de contrato, perda dado ao descumprimento propriamente dito e exposição no momento do descumprimento, né? Então, como é que está a situação? Contrato por contrato, cliente por cliente, né? Ok? A apuração do risco de crédito leva em conta as características de risco de crédito de contraparte, as características do risco de crédito do instrumento, o estágio em que o instrumento está alocado, o atraso no pagamento de principal e juros e o risco de crédito e alocação. Dando sequência, aqui está o desdobramento por estágios, por situações,
por períodos, tanto do crédito a vencer, como aquele que já está com problemas, né? Financiamentos rurais, distribuído pelos estágios. Aqui é uma visão geral do consolidado. Mais algumas informações em relação à situação de créditos renegociados e a concentração de operações. Então, os 100 maiores devedores concentram 151 bilhões de crédito em relação à concessão de crédito pelo Banco do Brasil. Então, são grandes empresas, por isso tão poucos devedores. Ou seja, basta que um único devedor quebre que o estrago no Banco do Brasil será gigante. E o Banco do Brasil ele soltou um fato relevante, falando o seguinte: o agravamento da inadimplência por parte da carteira de agronegócio acima do esperado ao longo de 2025 e sua característica de amortização concentrada no fim da safra, combinado com a vigência das novas regras estabelecidas pela Resolução 4966, notadamente na contabilização dos ativos financeiros, dinâmica de reconhecimento de receitas e a constituição de provisões sobre os ativos, com aumento significativo do risco, implicou em um cenário de maior incerteza sobre detalhe. Se fosse feita a provisão pela Resolução 2082, a despesa com provisão para perda seria menor. Então, apesar de ser mais subjetiva essa nova norma, ela fez com que o valor alocado para possíveis perdas se tornasse maior. Ok? E aqui as projeções feitas pelo Banco do Brasil. Então, foi um fato relevante que o mercado lê esse fato, né? Então, isso impacta no preço das ações. Aí o Banco do Brasil, ele recebeu um ofício, né? Para dizer o que está acontecendo com a variação das ações deles. Então, tendo em vista as oscilações registradas com valores imobiliários de emissão dessa empresa, o número de negócios e a quantidade negociada, conforme abaixo, vimos solicitar que seja informado até, isso já está em andamento essa informação, né? 4/8, se há algum fato do conhecimento para justificar, né? E realmente o fato é o agronegócio. O fato é o agronegócio. E o Banco do Brasil, ele responde, né, o que está acontecendo, e diz que os dados em detalhe do plano de contas COSIF podem ser acessados por esse caminho aqui no site do Banco Central. Eu baixei o Excel, é muito bom, é um arquivo em Excel com os saldos de todas as instituições financeiras, conta COSIF até o 5º dígito. Não tem mais detalhado do que isso, que seria o ideal. Mas já deu para se ter uma ideia do que está acontecendo, né? E com base nesse arquivo gigante de todos os bancos, todas as contas, eu fiz um resumo, né? Então, por exemplo, aqui, específico, olhando o Banco do Brasil, todas as carteiras de crédito que ele tem, total, isso em database maio, total de 865 bilhões de créditos, 335 bilhões era para financiamento rural. Então, a representatividade é muito grande. Quando a gente olha todos os bancos na conta COSIF de financiamentos rurais, todos os bancos que têm financiamentos rurais estão aqui. Nós vemos o Banco do Brasil como o primeiríssimo colocado. E esse gráfico deixa bem claro isso, né? Só o Banco do Brasil é muito maior do que todo o resto do mercado junto. O que vale dizer que sem o Banco do Brasil, o agronegócio simplesmente não existiria, ok? Porque as taxas de juros nos outros bancos são muito maiores do que a do Banco do Brasil para o agronegócio. E aí, onde são contabilizadas as despesas de provisão para risco de crédito? É no grupo 819. Só que, infelizmente, a informação desse arquivo gigante
disponibilizada pelo Banco Central, informou apenas até o grupo 819. Então tem um genérico, diversas contas de despesas estão aí, o que torna difícil a análise específica das despesas que cada banco provisionou. Mas, de forma geral, considerando todas as contas de despesas desse grupo genérico, o Banco do Brasil ele está aqui com 60 bilhões. Juntando todas essas outras despesas, o Banco do Brasil até maio tinha 60 bilhões. De 60 bilhões e 89 milhões 420 mil e 89 reais. Então, eu não tenho como saber o que o Itaú tem aqui de 163 bilhões. Não tenho detalhe. O que é isso? Quanto disto é rural? Não deve ser muito, porque no rural eles operam muito menos, muito menos. Uma pergunta que o mercado faz, que eu faço: para onde o Banco do Brasil vai? O que o investidor ou o especulador pode esperar? Se você acredita que os preços das ações vão se recuperar, então é uma ótima oportunidade para comprar. Se você acredita que os preços das ações vão demorar para se recuperar, então é melhor não fazer nada. Se você acredita que os preços das ações vão continuar caindo, pode ser um bom momento para operar vendido ou comprar opções de venda. Se você acredita que os preços das ações vão se recuperar logo, pode ser um bom momento para comprar ações ou comprar opções de compra. Não existe uma coisa que eu penso em relação a qualquer problema. Não existe erro sem culpa. Pois bem, quem é o culpado pela atual desvalorizações das ações do Banco do Brasil? E aí, né? Pergunta difícil. Podemos listar um grande leque de possibilidades, mas nesse momento vamos abordar apenas uma hipótese. Não descarto nenhuma outra. Eduardo Bolsonaro diz que tarifaço contra o Brasil é ação legítima de Trump. Então, para tentar livrar Bolsonaro da prisão, trabalharam para que Trump estabelecesse tarifas de 50% contra o Brasil. Isto está quebrando o agro e está afundando o Banco do Brasil. Lembra que a proporção de operações de financiamento rural no Banco do Brasil é de mais de 1/3 do total geral de crédito dele, né? Mas como Trump ameaça e na hora H recua, tão logo ele faça isso, as ações do Banco do Brasil podem subir com muita força. Não percam os próximos capítulos. Então esse é o cenário, né? E bola de cristal ninguém tem, o futuro só a Deus pertence e não é possível projetar cenário algum. Temos que acompanhar o dia a dia, o que vai acontecendo, as notícias. A coisa é mais ou menos assim. Se for mantida tarifa de 50% para diversos produtos do agronegócio, muitos agricultores e pecuaristas irão à falência e, consequentemente, não pagarão suas dívidas de financiamentos com o Banco do Brasil. Isto fará com que o Banco do Brasil tenha que levar para prejuízo valores na casa de bilhões de reais. É isto mesmo, bilhões de reais. Não que o Banco do Brasil possa quebrar, porque se o Banco do Brasil quebra, o país inteiro quebra. Seria um risco muito grande. Então é evidente que, numa situação de desgraceira total, o Tesouro Nacional vai e aumenta o capital do Banco do Brasil. Mas até isso acontecer, o estrago já está feito, né? As ações podem cair mais? Podem sim. As ações podem se recuperar? Sim, e é fácil. Se o Trump se mantiver como tem sido a vida toda, como alguém que ameaça e não cumpre, ele vai recuar e esse tarifaço sobre o agronegócio diminuirá a tal ponto de tornar o agronegócio novamente lucrativo, rentável.
pagando os financiamentos para com todos os bancos e principalmente o Banco do Brasil. Então é nesse pé que as coisas estão. É nesse pé. É o principal problema, tá? E por que é o principal problema? Voltando algumas telas, para a gente ver novamente a questão aí do tamanho do agronegócio, né? Você pode ver aí que o segundo colocado é a Caixa Econômica, que também é governo, né? Também é governo. Então, se Banco do Brasil e Caixa Econômica não financiam o agronegócio, o Brasil não tem agronegócio. O agricultor ele não põe dinheiro dele para produzir, ele usa dinheiro do Banco do Brasil. E olha o tamanho do financiamento rural em relação ao total geral. É muito grande. Lógico que se o tarifaço fosse mantido para produtos do agronegócio, o Banco do Brasil perderia quanto disto? 100 bilhões? 200 bilhões? Porque seria uma quebradeira total no país, né? Então, se tem algum culpado, é o agro. Não por culpa do agro, mas por causa do tarifaço colocado por solicitação de Eduardo Bolsonaro a Trump. Então, o agronegócio, que sempre foi apoiador dos Bolsonaro, está perdendo rios de dinheiro por causa disso. Então, foi uma traição para com os apoiadores dele? Com certeza foi. Tem dono de grandes fazendas que não querem ver Bolsonaro nem pintado de ouro. Né? Complicado. Um estrago gigantesco. Eu acho que o Trump vai, como sempre, recuar. E recuando, o mercado sentirá um alívio e é possível uma recuperação do preço das ações do Banco do Brasil mais rápido do que os pessimistas estão imaginando. Entretanto, se Trump negar a sua história de sempre recuar e se ele mantiver 50% em vários produtos do agronegócio brasileiro, vai ser uma quebradeira geral no país, com muitas demissões nesse segmento, com o Banco do Brasil amargando perdas, e não tenham dúvida, se isso acontecer, outros bancos também serão impactados. Outros bancos também serão impactados. A gente pode ver uma derrocada do sistema financeiro brasileiro e agradeçam a Bolsonaro e seus filhos por tudo isso. Ok, pessoal? Grato pelas visualizações dos vídeos deste canal e abraços!